Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. Espero que realmente essa live de hoje também faça muita diferença na sua vida, como sempre tem feito na vida de tantas pessoas que têm passado por nós aqui em cada semana, em cada momento que nós estamos juntos. Gi, seja bem-vinda. Linda! Sim, olha só, tem gente entrando aqui, Olga, José, Augusto, sejam todos muito bem-vindos e eu peço a vocês que convidem os seus amigos para estar nessa live de hoje, porque essa live de hoje é uma live um pouquinho diferente de todas que eu tenho feito nesses últimos tempos. Quem tem me acompanhado, Marcos, seja bem-vindo também. Um super beijo para vocês que estão aqui comigo, Gilda, linda, seja bem-vinda. Todos vocês que estão comigo, sejam todos muito bem-vindos. Eu sei que tem muitas lives acontecendo nesses horários, mas eu te garanto, essa live de hoje vai ser breve, vai ser rápida e uma mensagem divina para você. Então eu te aconselho, se você está precisando realmente renovar as suas forças, fique nessa live, porque eu te garanto, vai ser breve, é uma mensagem, quem acredita, diretamente dos céus para sua vida, e eu tenho certeza que vai renovar as suas forças, vai renovar as suas energias. E aí depois você corre para todas as outras lives que estão acontecendo, porque eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Hoje eu não tenho convidado nenhum. Eu sou a convidada especial dessa noite, viu, gente? Então estejam aqui comigo, me façam companhia, porque eu tenho certeza que eu vou agregar na sua vida, eu tenho certeza disso. Por isso que eu não fiz convite para ninguém hoje, que eu senti do fundo do meu coração que eu precisava trazer uma mensagem para você. Então eu quero te dizer que para você ficar até o final da nossa live, tá bom? Faça os seus comentários, eu posso aqui ler os seus comentários e eu posso falar sobre os seus comentários, então vai ser bem gostosa essa troca. E também, se você tiver alguma dúvida, pode fazer perguntas. Michele, o que é que você vai falar, hein? Você tá sozinha hoje? Que estranho, eu sempre te vejo com um convidado, ora você é convidada, ou ora você está convidando alguém. Pois é, meu amigo. Pois é, minha amiga. Eu vou falar com você hoje sobre fé. Fé. Você tem tido fé? Sim? Silmara, linda, eu quero dar um beijo em todos vocês que estão aqui, ó. Silmara, saudade de você, viu, lindona? Dai tá aqui com a gente, Wanda tá aqui com a gente, Olga, Wagner, todos vocês sejam bem-vindos, Renata. E eu vou pedir pra você, pega esse aviãozinho que tá aí, porque eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Eu tenho certeza do que eu tô falando hoje, tá? Pega esse aviãozinho e você envia pros teus amigos, para aquelas pessoas que você sabe que neste momento, que está vivendo tudo o que está passando, precisa ter fé. E eu quero falar sobre esse assunto com você. Fé. Sim? Então vamos lá, nós vamos começar já pra gente não perder tempo, tá bom? Quero que realmente você saia daqui sentindo uma diferença muito grande sobre tudo que nós vamos falar, tá? Ó, minha mãezinha tá aqui, linda, maravilhosa, ela sempre me acompanha, a Alzira, viu, gente? Essa Alzira Gagliardo é minha mãe, fã de carteirinha. Todas as lives está aqui me acompanhando e fica toda orgulhosa, toda feliz, né? Com todos os conteúdos que eu tenho trazido aqui de diversas pessoas. Então, vamos lá, eu quero falar com você sobre fé. José Augusto está falando aqui que travou o vídeo. Vocês estão conseguindo me ouvir? Se vocês estão conseguindo me ouvir, dá um sinalzinho aí de positivo. Sim? Dá um sinalzinho aí de positivo para quem está me ouvindo, para que eu tenha certeza que o que eu vou falar aqui, vocês vão conseguir captar a informação, tá bom? Sim? Ó, boa! Tem gente aqui dando positivo. Obrigada pela resposta, pelo retorno aqui para mim. Vamos lá, gente. Fé. Será que nesse período que nós estamos vivendo em casa precisamos ter fé? Hã? Esse período que nós estamos tendo aqui de pandemia, de quarentena, de coronavírus, é um tal de doença daqui, é um tal de problema financeiro dali. Você tá vivendo isso? É uma situação hoje geral de todos os brasileiros e não só é privilégio seu, tá bom? Então, isso é muito importante você ter essa consciência, mas é, de fato, uma questão mundial. Ah, Michele, mas isso eu já ouvi falar, um monte de gente fala e é verdade, e eu também falo sempre em todas as lives. É verdade. Agora, como é que eu consigo sair de uma situação como essa? Sim, porque isso dói, isso me deixa aflito. Essa situação que nós estamos vivendo hoje é uma situação crítica e extremamente delicada. Como é que eu saio dessa situação? E aí eu não vou entrar aqui em todos os fatores da espiritualidade, que eu estudo muito, mas nós precisamos, nesse instante,
de uma palavra tão pequenininha, de 2 sílabas, 2 letras, na verdade, que se chama fé. Fé, ela é muito pequena. E segundo uma palavra na Bíblia, diz o seguinte: se você tiver fé de um tamanho de um grão de mostarda, e olha que um grão de mostarda, gente, é a pontinha do meu dedinho mindinho aqui, ó. Se eu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você teria condições de remover montanhas, né? Que loucura é essa, Michele? Remover montanhas de lugar parece uma coisa louca. Então, peraí, vou passar a pensar aqui positivo, vou me concatenar aqui, concentrar, e eu tenho certeza que eu vou mover uma montanha de lugar. Calma, gente. É uma linguagem simbólica que realmente Deus nos trouxe para você entender que a fé, ela é tão importante, e que muitas pessoas não conseguem trabalhar porque não sabem o que é fé. É bonito falar, é interessante ouvir e é até legal falar assim, nossa, eu tenho fé. Mas será que eu tenho fé de verdade? Eu quero fazer você pensar. Não quero te colocar aqui simplesmente em prova, não. Porque talvez a gente fala daquilo que a gente não sabe. E a fé, ela tem um poder muito especial e eu quero compartilhar algumas coisas com você sobre o que é isso, tá? E o que está faltando para muitas pessoas é fé. Uma pessoa, ela entra em desespero, ela comete ações que não deveria porque está faltando fé, tá? Ela pode até acreditar, mas ela não tem fé o suficiente para continuar. E aí eu quero trazer para você o entendimento de fé. O que é fé, Michele? Fé é, de fato, se apegar a uma hipótese e trazer como uma grande verdade. O que é isso, Michele? Fé é se apegar a uma hipótese como uma grande verdade. Então, fé não é acreditar? E eu te digo agora que não. Infelizmente, existe uma confusão muito grande. Tem muitas pessoas que pensam que acreditar é fé, que pensar positivo é fé. E são coisas totalmente distintas. Fé, você não tem base e argumentos reais. O que é o acreditar? O acreditar é você ter até mesmo um histórico, um embasamento que solidifica um entendimento real para você. Então, como de repente eu já vi aquilo acontecer, então, uau, eu acredito. Por quê? Porque eu tenho dados o suficientes para crer. Crer que também vai dar certo de uma segunda vez. Como, por exemplo, você um dia ganhou dinheiro. Sim? Eu estou falando aqui para muita gente que tem diversidade de situações financeiras. Não é verdade? Então, vamos lá. Se, por exemplo, um dia você trabalhou sobre uma condução e ganhou dinheiro naquele momento, então você pode falar assim, eu creio que eu vou ganhar dinheiro de novo. Eu creio que eu vou montar minha empresa e vai dar certo. Eu creio que eu vou sair dessa situação de conflito. Por quê? Porque talvez um dia lá atrás, provavelmente um dia lá atrás, você já passou por uma dificuldade financeira e você conseguiu se levantar. Então você tem dados históricos o suficientes que te fazem de fato acreditar que você vai se levantar de novo, que você vai sair dessa situação. Então entenda que crença está baseado em situações reais, em uma linha de raciocínio que te dá embasamento para que você chegue nesse entendimento. Agora, a fé não. A fé você não tem dados nenhum. A fé não tem histórico. A fé, você não tem a certeza, não é certeza, você não tem a informação total que aquilo de fato vai acontecer. Mas você sente do fundo do teu coração. Você sente do fundo do teu coração que algo poderoso e inexplicável vai acontecer. Porque a fé, ela não é baseada em argumentos. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer para você? A fé não está baseada em argumentos. Não tem lógica para a fé.
Simplesmente eu tenho uma certeza, mas não é uma certeza atrelada à crença, é uma certeza atrelada à confiança. Confiança, há uma convicção de um sentimento, de uma força que te impulsiona dentro de você. Faz sentido para você? Você está conseguindo entender o que eu quero dizer? Então, perceba que a fé, ela te faz acreditar no amanhã, não acreditar, tá? A fé, ela te faz ter certeza do amanhã, que aquilo de fato vai acontecer sobre a sua vida. Eu vou trazer aqui algumas coisas para você pensar, tá? Eu vou até abrir minha vida um pouquinho para vocês. Hoje, quem estava aí me acompanhando no Instagram, viu que eu fiz uma postagem. Você que não me acompanhou, pode entrar lá no meu feed que você vai ver uma foto linda dos meus filhos. Aí eu sou mãe, eu sou suspeita, né? Então eu posso falar, porque eles são lindos mesmo pra mim, são maravilhosos. O Enzo e a Valentina. O Enzo e a Valentina, eles são frutos de fé e não de acreditar. E aí você vai entender agora o que eu quero dizer, qual que é a grande diferença. Por quê, Michele? Porque eu fui desenganada pelos médicos. Então, os médicos, há um tempo, quando eu fiz várias avaliações, exames e tratamentos, os médicos diziam pra mim: você não tem possibilidade de engravidar naturalmente. Não tem. Então, ou seja, você só consegue engravidar por um tratamento, e aí o médico que faz toda a fertilização, ele diz e deixa bem claro: eu não tenho o poder da vida. Ele disse isso pra mim: eu não tenho poder. Eu tenho o caminho, a fórmula para conseguir fazer todo o processo. Se vai dar certo ou não, isso não me pertence. E aí entra um poder espiritual, que aí depois eu vou fazer essa conexão para você entender. Que a fé, ela está conectada a um poder que não está atrelado apenas à emoção, mas à espiritualidade. E aí eu lembro que ele falou: você só vai realmente efetivar a ser mãe se um poder sobrenatural quiser. Mas nós vamos fazer todos os caminhos que cabe a nós. E aí, muito bem, eu fiz a primeira inseminação. Eu cheguei a fazer a primeira inseminação. Só que quando eu fiz a primeira inseminação, eu acreditava que ia dar certo. Eu acreditava. Por quê? Eu acreditava sobre aquilo que o médico disse. Sim, nós vamos fazer o caminho, e o caminho dando certo, você engravida. E aí, qual foi o resultado? Conta pra mim. Quem sabe? Quem sabe o resultado? O meu resultado foi negativo. Eu fiz tudo certinho. E aí você me pergunta: por que não deu certo? Por que não deu certo se você fez tudo certo? E aí eu vou te dizer que o que faltou pra mim foi fé. Fé, que é a certeza absoluta sobre aquilo que não tem como confirmar totalmente. E aí, naquele momento que eu percebi que o que estava faltando para mim era fé, eu fui buscar. E uma fé que não está atrelada a uma questão humana, mas a fé que está atrelada a um mundo espiritual. E aí eu me recordo que quando eu voltei a conversar com o médico me desenganou. E ele falou assim: se não deu certo na primeira, dificilmente vai dar na segunda. Nós podemos, mas talvez a gente teria que fazer um tratamento assim, talvez fazer outro exame assado. E aí começou a trazer outros caminhos para mim. Quando ele trouxe todos aqueles outros caminhos, que era duvidoso, aí eu entrei com a minha fé. E eu disse: os médicos podem dizer isso, isso, isso. Mas eu tenho a certeza, ou seja, uma confiança num poder acima do que os homens dizem. E que não tem explicação. E que não tem lógica. Mas vai acontecer. Vai acontecer. Dentro do meu coração ardia. Isso não é crença. Você tá entendendo isso? Dentro do meu coração ardia de tal maneira que eu dizia pra mim: vai acontecer. E não tem sombra de dúvida. Aí eu vou trazer pra você essa outra percepção que eu quero que você entenda. Você tem que sair dessa live hoje entendendo isso. Que não existe comunhão de fé e dúvida.
Não tem como, meu amigo. Você não tá entendendo. Não tem como ter fé e ter dúvida. Por isso que a primeira fertilização que eu fiz era um acreditar, não era fé. Porque eu fui com as informações de todos os argumentos que todo mundo tinha dito, os médicos, e aí não concretizou. Porque aquilo não queimava dentro de mim. Mas quando eu fui na segunda vez fazer a fertilização, aquilo gritava dentro de mim. Não existia sombra de dúvida, ao ponto de que quando foi colocado o Enzo e a Valentina, ainda embrião, no meu ventre, eu olhava para aquela câmera, para quem conhece como funciona, eu olhava para aquela câmera na minha frente, onde o médico colocava os dois, e ao vivo eu assistia ele colocando os dois ali, embriãozinho. Eu olhava para aquela câmera e eu dizia assim: sejam bem-vindos, meus filhos. Sejam bem-vindos. Porque eu tenho certeza que vocês são meus. Ó, certeza, confiança. Não existe prova. Não existe evidências que aquilo vai acontecer. Isso é fé. Isso é fé. Mas eu digo como se já tivesse acontecendo. Eu digo sem sombra de dúvida nenhuma. Você tá entendendo o que eu tô falando? E aí, meu amigo, minha amiga que está aqui me ouvindo, né? Com toda essa paciência que eu tenho certeza que vai fazer diferença na sua vida. Quando eles entraram no meu ventre e eu senti que eles estavam ali, eu chorei de alegria, sem a resposta ainda que tinha dado certo. Eu chorei de alegria porque eu sabia que aquilo já tinha acontecido. Eu sorria e eu falava para quem eu podia, né? Que aquilo como uma grande verdade, sem sombra nenhuma de dúvida. E quando foi o período para fazer o exame dos meus filhos, para ver e detectar pelo sangue se realmente eu estava grávida, o que aconteceu? Eu fui fazer o exame, eu tinha certeza da resposta, mas era uma certeza que ninguém tirava da minha cabeça. Ninguém tira. Isso é fé. Volto a te dizer, não é uma crença positiva, não é um pensamento positivo. Você tá entendendo? A fé, gente, ela mexe com o sentimento, ela tá aqui, ó, queimando dentro de mim. A fé queima. E eu sei quando tem fé, porque vibra, a minha carne vibra, a minha emoção vibra, o meu corpo vibra. E eu tenho a certeza absoluta. Quando eu peguei o exame que deu a resposta que eu estava grávida, eu só falei assim, obrigado, Senhor. Porque eu já sabia. Você tá entendendo o que eu tô falando? Porque eu já sabia da resposta. E eu tinha certeza que seriam dois, do jeito que um dia eu tinha sonhado, um menino e uma menina. Um dia eu e meu marido sonhamos, um menino e uma menina, vai ser gêmeos, e era assim que a gente pedia para Deus. E eu tinha certeza que poderia tardar, mas não falharia, não teria falha. Pode não vir no tempo que eu tinha programado, mas não tardaria, porque uma promessa de Deus, ela é cumprida. E eu quero que você entenda aqui, se Deus te deu uma promessa, Ele vai cumprir. Entenda isso, escute isso. Mas não trabalhe apenas com uma crença, porque alguém um dia falou, alguém algum dia profetizou. Não. Trabalhe com uma fé. Com a fé sem duvidar, porque não conecta. Uma fé que queima dentro de você e você confia e tem certeza que aquilo vai acontecer. E aí, quando eu peguei o exame e que eu vi a taxa, o número que tinha dado de positivo, imediatamente eu liguei pro meu médico e falei assim, é gêmeos, né? Pode ter certeza, porque é um número muito alto, é gêmeos. E aí ele ficou meio assim, porque ele não podia confirmar, ele só me deu os parabéns, ele falou, daqui a alguns dias a gente vai ver. E eu já tinha certeza, é gêmeos, é gêmeos, é gêmeos. E isso é fé. Gêmeos. Qual foi a resposta? Gêmeos. Depois de 12 semanas, nós fomos fazer um exame, que era um exame com uma máquina de fora do Brasil, que tinha acabado de chegar do Japão. Um médico que conseguia detectar com 12 semanas, que na época que eu fazia era pelo menos com 16. Eu não sei quem tem informação diferente, se hoje até mesmo mudou. Pagamos esse exame porque a gente queria realmente saber. E quando nós chegamos pro médico, presta atenção, a sucessão de fé. Sucessão de fé. Quando a gente chegou pro médico para fazer o exame, primeira coisa que o médico colocou foi o aparelho na minha barriga e disse assim, vocês querem saber o sexo?
E aí o Fábio disse assim, nós já sabemos qual é o sexo. Ó, fé, nós já sabemos, nós falamos com tanta certeza, como se aquilo já fosse real. Porque ele já vive dentro de mim. Eu já tenho isso queimando dentro de mim. E aí o Fábio falou assim, nós já sabemos o que é. É um menino e uma menina. Aí o médico olhou e falou assim, como é que vocês sabem? E aí o Fábio falou assim, mostrou no celular, porque a gente tinha uma foto de um casalzinho de gêmeos, que por 3 anos a gente já declarava aquela profecia, trabalhando a nossa fé. E aí o médico falou assim, caramba, o seu aparelho é melhor do que o meu, que acabou de chegar do Japão. Isso é fé. E o que eu tô trazendo para você entender? Nesse momento que nós estamos vivendo agora, nós estamos passando por um teste de fogo. Todos nós estamos passando por um teste de fogo. E o que eu quero te fazer é um convite. Que você não acredite, porque o acreditar é trabalhar a nossa inteligência emocional. Eu quero que você tenha fé. Eu falo isso com muito amor para você, viu, que tá me ouvindo? Para você que está participando. Eu quero que você, do fundo do meu coração, receba como uma mensagem de Deus para sua vida. Não creia, tenha fé. Uma fé absoluta, que não haja dúvida de você. Ah, mas como vai acontecer? Não sei. O como não me pertence. Sim? O como virá da forma como Ele, o divino, quiser, como Deus quer. Mas entenda que vai acontecer. Você tá entendendo o que eu tô falando pra você? Sim? Você tá entendendo o que eu tô falando pra você? Então, não acredite, mas tenha fé. E a fé está conectado a um campo espiritual. Michele, mas tem diferença entre... Tudo bem, eu entendi a diferença entre acreditar e eu entendi a diferença entre fé. Mas qual que é a diferença entre esperança? Né? Fé e esperança. A esperança é uma expectativa de que alguma coisa vai acontecer. Então eu tenho esperança. Há uma possível probabilidade. Quem tem fé não tem esperança. Quem tem fé tem certeza. Quem tem fé acredita e ponto, e acabou. É uma verdade absoluta, como a Lucy tá falando aqui, ó. Verdade. Eu conheci sua fé e vi isso claramente. Aí, tá vendo? Eu tô com pessoas aqui, que nem a Lucy, que me conhece e sabe do que eu tô falando e sabe da minha história. Eu tô contando um caso pra você de completa fé na minha vida. E na palavra de Deus diz o seguinte: provai e vede que Deus é bom. E se você não provar, você não vai sentir. Sim? Você não vai ter realmente essa certeza do poder de Deus sobre a sua vida. Você tem que provar, né? Como eu sei que Deus realmente está trabalhando ao meu favor? Tenha fé, né? Tenha fé. E coloque em prova as promessas de Deus na sua vida, porque vai acontecer. No tempo certo, vai acontecer. Então eu vou te falar até aqui uma frase que eu escrevi, que eu quero que você anote se você quiser, tá? Eu posso ter fé sem acreditar. E eu posso ter fé e ter certeza, no sentido da confiança. Tá captando a mensagem? Sim? Vou voltar a dizer. Eu posso ter fé sem acreditar, porque acreditar tem que ter base, tem que ter dados, argumentos o suficiente. Mas eu posso ter fé e ter certeza, na confiança de que mesmo sem nenhum tipo de informação, nenhum tipo de respaldo de dados materiais, que vai acontecer, certo? Então, eu quero te dizer 2 coisas a mais agora, pra gente fechar a nossa live. E se você quiser fazer algum comentário, você pode. Fica à vontade, que eu sou super aberta, tá? Se quiser colocar aqui alguma dúvida, pode colocar também, que eu vou te responder. Mas eu quero trazer 2 coisas agora. Você precisa ter 2 tipos de fé. Existe a fé em Deus, num poder sobrenatural, mas existe a fé em você. E neste momento que nós estamos vivendo, talvez por uma necessidade, você correu para Deus e você está tendo fé em Deus, né? Mas aí eu te pergunto, será que é fé mesmo ou eu tô só acreditando? Ou eu tenho uma esperança, tá?
Porque aí tem diferença entre fé, esperança e acreditar. Eu tenho esperança, eu estou acreditando, eu tenho fé em Deus. Então é uma coisa que você tem que pensar. E nesse momento é um momento extremamente oportuno para você buscar realmente a Deus e ter esperança, e ter fé em Deus que Ele vai fazer acontecer. Só que eu quero te fazer uma pergunta, outra pergunta muito importante. O quanto você tem tido fé em você? Fé em você. Que você também pode fazer coisas que vão contribuir para que o poder de Deus venha acontecer sobre a sua vida. Porque neste momento, talvez por muitas coisas, pode estar vindo dúvidas sobre a sua capacidade. Dúvida sobre o poder que existe em você. Dúvida sobre o que você consegue ou o que você não consegue. Dúvida sobre o seu futuro, materialmente falando, sobre as suas opções de vida. Sim? E tudo isso pode tirar a fé, e não a fé em Deus, mas a fé em você. E se não existir fé em você atrelada à fé em Deus, aí fica mais complicado. Então, se você tem fé em você, o que é para estar acontecendo neste momento? A atitude, a ação. E não ficar parado esperando que algum milagre apenas do mundo espiritual venha acontecer. Mas é uma fé tamanha dentro de você sobre si mesmo, que não é uma história contada ali, não é uma reportagem que saiu nos canais tais, não é uma mensagem do Instagram, do Facebook ou do WhatsApp que chegou, que vai abalar o seu posicionamento no mercado, a sua atitude de inovação, o seu progresso em ações para fazer o que é que tem que ser feito acontecer. Então, se você tem fé em você, não existe sombra de dúvidas sobre quem você é, sobre a sua capacidade, sobre o poder que existe em você, até vindo da parte de Deus. E aí, se você ainda viveu o ressignificar na sua vida, meu amigo, essa força é muito maior. Por quê? Porque você não tem dúvida sobre o seu propósito. E independente de tudo que está acontecendo, você não perde o foco. Se reinventa, seja resiliente e se levanta de novo. E vamos pra frente, porque eu tenho o que fazer. Eu tenho ações para tomar. E eu não posso esperar a quarentena passar para ver se vai dar certo, se vai dar errado, o que eu vou fazer. E se você age em atitude de fé em você, é como se você estivesse colocando o seu pé para esperar que o chão venha. Mas eu não tenho onde pisar, meu amigo. Dá um passo à frente. Porque se eu tenho fé em mim, e aí conectado a uma fé de Deus, Ele vai trazer esse chão para você pisar. Entende? Dê o passo. E o seu passo não está somente atrelado a uma fé espiritual em Deus. O seu passo, a sua caminhada, está atrelada à sua fé em você. Então, dá um passo adiante. Acredite em você. Conectado com esse poder de Deus, Ele vai trazer o chão para que você possa pisar. Tá fazendo sentido para você? Sim? Se tá fazendo sentido para você, manda coraçãozinho, dá um joinha, coloca um comentário aqui. Sim? Porque eu quero que realmente o que eu tô falando aqui de coração faça diferença para você. Eu não tô aqui perdendo o meu tempo, eu tenho certeza disso. Eu poderia estar fazendo outras coisas, mas eu senti no meu coração que eu precisava trazer essa palavra para você nessa noite. Eu precisava trazer essa palavra para você, por obediência a algo que Deus colocou no meu coração. Michele, Deus está falando comigo. Que bom, porque Deus também está falando comigo. E olha que coisa gostosa. Enquanto Deus fala com você, Ele fala comigo. Enquanto Ele fala comigo, Ele fala com você. E existe aqui um cordão de 3 dobras. E um cordão de 3 dobras se torna mais forte. É isso que você precisa entender. Um cordão de 3 dobras se torna mais forte. E você, de repente, se não tivesse entrado nessa live, estava lá, num cordão de 2 dobras, sozinhos. Você, talvez, e Deus, e sem uma força maior que te impulsiona, porque uma palavra faz diferença no teu coração. Então, recebe, meu amigo, recebe, minha amiga. Viu? Com muito amor eu digo isso pra você, recebe. Michele,
como é que eu posso gerenciar e trabalhar essa fé? Porque eu tô percebendo agora que tá me faltando essa fé. E aí eu vou te trazer uma dica do que Deus trouxe no meu coração hoje. E é por isso que eu pus aquele post. E se você puder pegar aquele post e replicar para muitas pessoas, você pode. Inclusive, se você puder pegar esse aviãozinho agora e enviar para toda a sua lista de amigos que você tem no seu Instagram, Facebook, etc. Para que eles possam receber essa mensagem, porque vai ficar gravada por 24 horas. E depois de 24 horas vai estar gravado lá no nosso YouTube da MoveMind. Todas as nossas lives estão gravadas lá. Eu tô aqui conectada com a nossa empresa, com a MoveMind. Quando você me vê, gostaria muito que você visse a marca MoveMind, porque essa marca MoveMind, ela vem do mover de Deus. A palavra MoveMind é mover a mente. E o que eu quero fazer agora, nesse momento, é mover a tua mente. Sim? E ela nasceu com propósito. Então, entra lá no YouTube da MoveMind, curte, deixa seu comentário, compartilha e deixa o máximo de pessoas ouvirem isso, porque neste momento é o que nós mais estamos precisando. Sim? Então, Michele, como é que eu posso aumentar minha fé? E aí eu vou te pedir para você fazer algo muito especial. E se você fizer isso, eu vou pedir para você colocar no seu stories, né, a foto do que você buscou. Deixa sua mensagem, compartilha comigo no coach_milopes, que é o endereço que você tem aqui. E eu vou ter o prazer de republicar nos meus stories amanhã. E assim, talvez as melhores eu até coloco no meu feed. Você vai fazer o seguinte. Pega uma foto, uma lembrança de um milagre que Deus fez na sua vida, mas real. Tá certo? Não quero que você fique aqui só lembrando na sua mente, não. Vai atrás, hoje a gente tem facilidade de pegar fotos. Vai lá atrás. Ah, foi o seu casamento que foi um milagre? Vai lá atrás e pega a foto do seu casamento. Ah, foi a compra de um carro. Foi um milagre? Foi um ato de fé? Vai lá, pega a foto do seu carro. Foi a compra da sua casa? Vai lá, pega as fotos. Ah, foi a sua conversão dentro de uma igreja XX. Pega a foto de você lá. Você vai pegar essa foto. Escuta o que eu tô falando. Você vai pegar essa foto que conecta exatamente o momento que você agiu com fé, que você tinha certeza absoluta, uma confiança que ardia dentro de você. E essa foto vai fazer você lembrar que esse Deus é o mesmo. Hoje, ontem e eternamente. Esse Deus que você está hoje, dependendo dele, é o mesmo do que fez um milagre na sua vida. Michele, mas eu não tive esse milagre porque eu nunca tive uma experiência com Deus. Então você vai fazer uma tarefa, outra tarefa. Você vai se conectar rapidamente a alguém que recebeu um milagre, que porventura você estava perto, ou que você acompanhou e que você viu que algo sobrenatural aconteceu. Você vai se conectar a essa pessoa e você vai pedir para ela, me dá uma foto desse momento, porque eu vivi junto com você. Eu compartilhei com você essa fase. Então, não foi um milagre comigo, mas eu vi esse milagre acontecer. Foi um ato de fé. Então, você vai pegar essa foto desse teu amigo, qualquer coisa, e você vai postar no seu Instagram e você vai me marcar. Que vou ter muito prazer e compromisso com você, que eu vou republicar esse momento da sua vida de fé. Ah, mas por que tudo isso, Michele? Porque eu quero te trazer a esperança, te fazer lembrar e trazer esperança àquilo que de fato aconteceu, tá? Eu quero que você traga a lembrança aquilo que te traz esperança. Isso é bíblico. Eu quero que você traga a lembrança aquilo que te traz esperança. E a esperança é a expectativa de que se aconteceu lá atrás, vai acontecer. Só que nisso você vai trabalhar a tua fé, para que de fato venha acontecer. Tá certo? Lembra disso? Vamos fazer um pacto aqui? Sim? Se vamos fazer um pacto aqui, dá um joinha. Sim? Coloca um coraçãozinho aí. E eu quero ver. E eu tenho certeza que você vai poder depois compartilhar comigo por escrito, a forma que você quiser, no message, do jeito que você quiser, no meu feed, todas as formas que você quiser, que você consiga me conectar, eu vou fazer questão de ler. E você vai falar, Michele, aquela palavra daquela segunda-feira, sim? Registra o dia de hoje. Se eu não me engano, hoje é dia 5, né? Tô até perdida, porque a gente fica sem... Deixa eu conferir aqui. Me ajuda a saber, é dia 5 mesmo, gente, hoje? É dia 5?
Pronto, dia 4, hoje é dia 4. Então você vai falar assim, ó, naquele dia 4 de maio de 2020, você trouxe aquela palavra, e aquela palavra mudou a minha vida. Aquela palavra trouxe esperança, trouxe fé no meu coração. Não foi só esperança, mas foi fé. E eu tinha certeza que o impossível ia acontecer, e a gente vai ver. Nessa trajetória, durante a pandemia e depois da pandemia, porque eu vou te dizer, eu tenho certeza do que Deus vai fazer na minha vida ainda, através da Move Mind, através dos meus cursos online, e quantas pessoas serão curadas, transformadas, ressignificadas, restauradas, convertidas nos maus caminhos. Eu tenho certeza disso, e a certeza vem da fé que eu tenho no poder de Deus, tá bom? Então que essa seja a sua palavra também dessa noite, que seja o teu comando, o teu gatilho de comando para os teus próximos passos daqui pra frente, tá bom? Sim, gente, contribui um pouquinho na sua vida nessa noite? Se sim, espero que você compartilhe com o máximo de pessoas essa live de hoje e que eu possa realmente ter sido um canal hoje na sua vida para que você fosse muito abençoado. Eu tô aqui, ó, a Lucy, minha faculdade de psicologia, assim, a Lucy colocou algumas coisas, assim, ter conseguido me tornar coach, fui treinada por você. Que legal, Lucy, isso foi um ato de fé? Se você lembra aqui, você pode compartilhar agora, tá? Sim, se você tem aqui alguma coisa que você quer compartilhar, pode falar. Ó, a Giovana tá colocando assim, ó, amém. E aquele livro que você comentou lá atrás, que ia lançar, eita nós, aí tá no aguardo também muito. Olha só, gente, eu vou lançar sim, tá? Eu te garanto, esse ano vai sair meu livro, e eu tenho um desejo muito grande que eu tenho colocado diante de Deus, que o meu primeiro livro, apesar de já ter escrito outros 2, mas o meu primeiro livro que eu tô desenvolvendo ele agora, eu tô num processo de desenvolvimento, é um livro sobre propósito de vida, tá certo? E mais do que nunca, nesse momento de dor que nós estamos vivendo, nós precisamos realmente entender o nosso propósito de vida, nos trazer um caminho de vitória e saber realmente o direcionamento, né? A Dora tá falando assim, ó, estamos todos numa situação de incerteza. Fé é a palavra de ordem. Exatamente, Dora. Eu acredito também. Ciomara, linda, grande mestre. Sim? A Lucy falou, eu dei esse passo aceitando o que tenho e o que eu posso fazer no meu melhor que posso oferecer, sem me comparar, mas confiando que posso contribuir. Lucy, eu concordo completamente. Neste momento, quem tem fé, a gente não fica comparando a nada. Sim, quem tem fé é uma capacidade dentro de si que vai florescer, porque realmente é a questão dos dons e dos talentos. Eu tenho um talento, sim, eu tenho um talento, eu tenho um dom, eu usufruo dele. Deus faz criar diversos outros talentos na nossa vida, porque Ele conhece o nosso coração e Ele olha para você e fala assim, esse aqui, eu posso confiar. Esse aqui eu tenho até fé, né? Acho que Deus pode falar assim, porque o que eu coloco na mão dele, ele vai lá e faz. O que eu coloco na mão dela, ele vai lá e faz. Sim? Gente, Giovana tá falando assim, ó, a palavra certa para o momento certo, que é fé. Tá bom? Ok, pessoal. Então, super beijo na sua vida. Eu vou declarar aqui que essa semana a gente muda um pouquinho as nossas lives. Antes eu estava fazendo live todos os dias, ora sendo convidada, ora convidando alguém. Mas a partir de agora, eu vou colocar dias específicos na nossa agenda de lives. Não vou estar mais todos os dias. E eu vou justificar o porquê. Porque eu estou com vários projetos acontecendo ao mesmo tempo. E graças a Deus, sobrecarregada com muitas atitudes, certo? Com muitas ações e novidades, como aqui, ó, me cobraram sobre o livro, ele é um deles, tá bom? E eu preciso me organizar, de fato, em gerenciar o meu tempo para conseguir produzir muitas novidades que estão chegando para vocês, tá? Então, me compreenda um pouquinho nesse lado e logo eu vou trazer mais novidades para vocês e nos momentos que eu for trazer convidados ou que eu vou ser convidada, eu vou avisar vocês nos stories com antecedência, tá bom? Combinado, gente? Olha, um super beijo pra você, que Deus te abençoe grandiosamente,
Conte comigo de verdade. Quem me conhece sabe que eu não estou brincando. Conte comigo de todo o meu coração nessa caminhada. Conte com a Move Mind e viva essa imersão junto com a gente. Se conecte, fique bem pertinho, porque nós precisamos estar com a nossa brasa na fogueira, tá? Não dá pra deixar a nossa brasa fora da fogueira, porque senão ela pode se apagar. Então, fique conectado com a Michelle Lopes, coach_Mi Lopes. Fica conectado com a Move Mind, que eu tenho certeza que você vai crescer muito junto com a gente, tá bom? Eu cresço e vocês crescem, eu cresço e assim a gente vai, tá bom? Beijo, gente. Deus abençoe. Gratidão por essa noite juntos. Tchau, tchau.